tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Atividades das páginas 19 a 26. Página 19. Leitura. Bilhetes encantados. Será que nesses bilhetes tem muita magia? Vamos ver. O bilhete a seguir parece muito suspeito. Observe a imagem e tente adivinhar quem realmente o escreveu. Meu Deus, é o Lobo Mau! Vamos ler o bilhete que ele escreveu? Querida Chapeuzinho, venha pelo caminho mais curto, pois é bem mais seguro. Estou aguardando ansiosamente sua chegada. Com carinho, vovozinha. Que lobo! Será que o bilhete é dele, gente? Não, ele está se passando pela vovozinha. Vamos conversar sobre algumas questões dessa imagem. A número 1 e a 2 nós vamos responder oralmente, não precisam escrever. Número 1. Você conhece a história da qual participam os personagens que aparecem no bilhete da ilustração? Quais são os personagens? O Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho. Acho que todo mundo conhece, né? Número 2. Acha que o verdadeiro remetente, que é quem escreveu o bilhete, tinha boas intenções com esse bilhete? Quem era o remetente? Na realidade, ali, o Lobo Mau se passou pela vovozinha. Então, o destinatário era a Chapeuzinho. E o remetente, a vovozinha. Só que quem escreveu o bilhete foi o Lobo Mau. Que história, hein? Escute com atenção a leitura que o professor fará do conto Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez, em uma pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis saber mais de vestir outra roupa, senão aquela. Com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho não tinha outros parentes, a não ser uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava em uma casinha no interior da mata. De vez em quando, Chapeuzinho ia lá visitá-la com sua mãe e levava alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas, das quais a avó gostava muito. Mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las à velhinha. Então, chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas à vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado. Não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe. Não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia.
Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. Olhando aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la de um bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de astúcia. "Bom dia, linda menina", disse com voz doce. "Bom dia", respondeu Chapeuzinho Vermelho. "Qual é o seu nome?" "Chapeuzinho Vermelho." "Um nome bem certinho para você. Diga-me, Chapeuzinho Vermelho, aonde está indo assim tão só?" "Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde." "Muito bem. E onde mora sua avó?" "Mais além, no interior da mata." "Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho." "Em uma casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar." O lobo teve uma ideia e propôs: "Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro. Eu irei por aquele atalho lá embaixo e você poderá seguir por este." Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. "Quem é?" perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce, doce para responder: "Sou eu, sua netinha, vovó." A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu: "Puxe a tranca, a porta se abrirá." O lobo entrou, chegou ao meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre avózinha antes que ela pudesse gritar. Em seguida, fechou a porta, enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido o lobo e a aposta sobre quem chegaria primeiro. E andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta, ora ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher o maço de flores do campo, encantou-se a observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente, chegou à casa da vovó e bateu de leve à porta. "Quem está aí?" perguntou o lobo, esquecendo-se de disfarçar a voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. "É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e manteiga bem fresquinha." Aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa
antes de responder. Puxe o trinco, a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. O lobo estava escondido embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a vovó usava para dormir. Coloque as broinhas, a geleia e a manteiga no guarda-comida, minha querida netinha, e vem aqui até minha cama. Tenho muito frio e você me ajudará a me aquecer um pouquinho. Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. Ó, vovozinha, que braços longos você tem! São para abraçá-la melhor, minha querida menina. Ó, vovozinha, que olhos grandes você tem! São para enxergar também no escuro, minha menina. Ó, vovozinha, que orelhas compridas você tem! São para ouvir tudo, queridinha. Ó, vovozinha, que boca enorme você tem! É para engolir você melhor. Assim dizendo, o lobo mal deu um pulo e em um movimento só lanchou a pobre Chapeuzinho Vermelho. Agora estou realmente satisfeito, resmungou o lobo. Estou até com vontade de tirar uma soneca antes de retomar meu caminho. Voltou a se enfiar embaixo das cobertas, bem quentinho. Fechou os olhos e depois de alguns minutos já roncava. E como roncava, uma britadeira teria feito menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu o barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca. Estará passando mal? Vou dar uma espiada. Abriu a porta, chegou perto da cama e... quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga, parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, que já matara muitas ovelhas e muitos cordeirinhos. Afinal, você está aqui, velho malandro. Sua carreira terminou. Já vai ver. Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar. Mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: aposto que esse danado engoliu a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Se for isso, talvez eu ainda possa ajudar. Guardou a espingarda, calçou uma luva e bem devagar, bem de leve, foi colocando o braço na boca do lobo, ainda adormecido. Assim que passou a mão pela goela do lobo, agarrou um pedaço de pano vermelho e, conforme ia puxando, apareciam mais partes do capuz. Depois surgiu uma cabecinha loura, até que Chapeuzinho Vermelho pulou fora. Obrigada, senhor caçador. Agradeço muito por ter me libertado. Estava tão apertado lá dentro, tão escuro. Coloque sua mão um pouco mais para dentro, por favor. Assim poderá libertar minha avó,
que o lobo devorou antes de mim. O caçador recomeçou seu trabalho e da barriga do lobo saiu também a vovó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. O caçador foi embora contente e a vovó comeu com gosto as broinhas. Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da mamãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho. Gostaram da história? Muito legal, né? Eu amei essa história. Vamos agora para a página 25, número 3. Agora que ouviu a leitura do conto Chapeuzinho Vermelho, acha que o lobo escreveu o bilhete em boas intenções? Será? Eu acho que não. O lobo não tinha boas intenções com este bilhete. Número 4. Você conhece outra versão dessa história? Conte à turma. Vocês não vão poder contar para a turma. Vocês podem mandar um áudio ou um vídeo para a tia Vivi, contando a versão que vocês conhecem. Porque essa versão é bem diferente das que a gente conhece. O que é versão? É um modo de contar uma história, só que de forma diferente, né? De qual vocês mais gostaram? Da antiga, que normalmente todos conhecem, ou dessa, da nossa apostila? Vamos agora para a página 26. Atividade número 5. Chapeuzinho era uma menina atenta ou distraída? Explique. Se vocês acham que ela era atenta, vocês vão ter que explicar por quê. E se vocês acham que ela era distraída, também vão ter que dizer por que acham isso. Número 6. Por que o caçador queria tanto se livrar desse lobo? Vamos fazer um X na resposta correta. Porque ele matava ovelhas e cordeiros? Porque ele perseguia os lenhadores? Ou porque ele era feio e malvado? Número 7. Destaque no texto o diálogo entre a Chapeuzinho e o lobo mau. Diálogo é uma conversa entre os personagens. E vem toda a conversa, toda a fala do personagem vem depois de um travessão. Então vocês vão ter que voltar lá na página 24 e destacar. Vocês podem pintar, grifar ou circular a fala dos personagens. Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, a conversa entre eles. Número 8. Qual foi a lição que Chapeuzinho aprendeu? Não devemos o quê? Alguém já lhe disse algo parecido? Sim ou não? E assim nós terminamos mais uma videoaula de língua portuguesa. E com uma história maravilhosa. Tia Vivi ama essa história, que é da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Personagens, né? Onde o lobo é mau, o que ele quer fazer, tenta enganar a Chapeuzinho. Mas uma lição ficou clara pra gente. Não devemos conversar com estranhos, ok? Nunca conversem com estranhos. Um grande beijo para vocês e até a próxima videoaula.